Os meus pais nunca se deram ao trabalho de me chamar pelo meu nome verdadeiro. Para eles, eu era apenas o burro. Foi o rótulo que me colaram desde que mal sabia ler. Entretanto, o meu irmão Dário era celebrado como se fosse da realeza. Ele era o gênio, o orgulho da família Veiga, o que chegou à Universidade de Harvard com uma bolsa integral. No dia da sua formatura, o meu pai ficou de pé em frente a centenas de convidados, gabando-se do império que Dário iria herdar. Prometeu-lhe a empresa da família no valor de 75 milhões de euros, um Tesla novinho em folha e a nossa mansão de 13 milhões de euros em Lisboa. Toda a gente aplaudiu como se fosse uma coroação. Eu sentei-me lá atrás, invisível, humilhado, perguntando-me como poderia alguma vez escapar à sombra em que me forçaram a viver. E então aconteceu. Um homem que eu nunca tinha visto aproximou-se de mim. Baixou-se e entregou-me um envelope branco grosso e sussurrou-me ao ouvido: "Está na hora de lhes dizeres quem realmente és." Naquele momento, tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo e tudo o que a minha família acreditava estava prestes a mudar. Cresci numa casa onde o amor era distribuído como troféus, e só o meu irmão Dário os ganhava. Desde os primeiros dias, o meu pai, Vítor Veiga, deixou claro quem importava na nossa família. Dário era o prodígio, o filho de ouro, o destinado a levar o nome Veiga para o futuro. Eu era o outro filho, o que nunca parecia encaixar no molde de perfeição que eles exigiam. Nos jantares de família, sentava-me sempre na mesma cadeira no extremo da mesa. A superfície de mogno estendia-se longa entre nós, com o meu pai à cabeceira, Dário à sua direita e a minha mãe Mariela por perto para sorrir de orgulho sempre que Dário falava. Quando eu abria a boca, a conversa já tinha mudado. Aprendi que o silêncio era mais seguro do que ver os olhos deles revirarem. O meu pai tinha uma forma de me rebaixar com poucas palavras. Lembro-me de uma noite quando eu tinha 14 anos. Dário acabara de anunciar que fora aceito num programa avançado de ciências. A mesa explodiu em felicitações. O meu pai ergueu o copo e disse: "Isto é o que significa ser um Veiga. Excelência, liderança, brilhantismo." Virou-se para mim com um sorriso tênue. "E tu, Arão? Conseguiste passar na aula de educação física. Devemos estar gratos pelas pequenas vitórias." A sala riu. Até a minha mãe, embora o riso dela fosse mais delicado, como se soubesse que era cruel, mas se tivesse habituado a jogar o jogo. Doía de formas que eu não conseguia explicar, não pelas palavras em si, mas porque eles nunca imaginavam que eu pudesse ser algo mais. A minha mãe sussurrava comparações quando pensava que ninguém ouvia. "Por que não pode ser mais como o teu irmão?" dizia enquanto me passava um prato ou uma pilha de roupa. O tom era calmo, quase casual, mas cada comentário assentava em mim como uma pedra afundando-se na água. Dário prosperava neste ambiente. Desempenhava o papel de filho perfeito com facilidade. Alto, de traços afiados e confiante. Comportava-se como se já fosse dono do mundo. Sabia que era o favorito e gostava de me lembrar disso. Quando eu tinha 16 anos, trabalhava a tempo parcial num restaurante local para poupar para as minhas coisas. Uma noite, ao sair para o trabalho, Dário sorriu-me com desdém do sofá da sala, rodeado pelos elogios dos nossos pais. "Não te esqueças de limpar a gordura das mãos antes de tocares na porta. Não queremos que os vizinhos pensem que a família Veiga tem um criado." Os meus pais riram como se fosse engraçado enquanto eu saía pela porta fingindo que não importava. Mas cada comentário daqueles me desgastava. A única pessoa que me via de forma diferente era o meu avô, Hélder Veiga. Ele fundara a empresa da família décadas antes, construindo-a do nada até ao império que o meu pai agora geria. Hélder era mais quieto, mais gentil, um homem que acreditava mais nas pessoas do que nos lucros. Sempre que o visitava, nunca perguntava por notas ou conquistas. Perguntava pelos meus pensamentos, pelos meus sonhos, pelo que me fazia feliz. Uma tarde, enquanto estávamos sentados na varanda dele, inclinou-se para mais perto e disse: "Arão, nunca confundas a cegueira deles com a verdade. Tens algo que Dário não tem. Um dia, quando o momento chegar, vais saber. Não deixes que te convençam do contrário." As palavras dele ficaram comigo, embora nunca as tivesse compreendido totalmente. Para mim, eu era apenas o filho esquecido, sobrevivendo nas sombras de uma família que media o valor por troféus e manchetes. A vida em casa parecia uma competição que eu nunca era autorizado a ganhar.
O meu pai treinava Dário como um soldado para a grandeza, levava-o para reuniões de conselho ainda adolescente, deixava-o acompanhar negociações e contava a todos os convidados em casa que Dário era o futuro do legado Veiga. Eu nunca era convidado para essas reuniões. Em vez disso, mandavam-me cortar a relva, fazer recados ou ficar fora de vista. Era como se a minha existência fosse um inconveniente, algo a gerir em vez de celebrar. À medida que envelhecíamos, o fosso entre nós aumentava. A aceitação de Dário em Harvard foi tratada como um feriado nacional na nossa casa. A minha mãe organizou uma festa nessa mesma noite com jantar servido e champanhe. Estranhos felicitavam-me, assumindo que eu devia estar orgulhoso. Mas por trás dos sorrisos educados, sentia-me invisível, como se não tivesse identidade para além de ser irmão de Dário. Tinha 19 anos quando percebi que não podia depender dos meus pais para amor ou validação. Comecei a trabalhar em vários empregos a tempo parcial, poupando em silêncio, construindo pedaços de independência que eles nunca reconheceram. Enquanto Dário voltava dos verões no estrangeiro com histórias da Europa, eu passava os meus a empilhar caixas em armazéns e a lavar louça. Os meus pais desvalorizavam o meu trabalho como tempo perdido, sem perceberem que me dava uma força que eles nunca imaginavam. Ainda assim, o peso do julgamento deles pressionava-me sempre que nos reuníamos em família. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. Arão nunca vai ser nada. Os suspiros da minha mãe seguiam-me pelos corredores. O riso de Dário lembrava-me como a vida dele parecia sem esforço comparada à minha. Quando a formatura dele se aproximava, já me preparara para a humilhação que sabia que viria. Nunca era questão de se eles o favoreciam de novo, mas quão pública e dolorosa a tornariam. Preparei-me para me sentar em silêncio, engolir o orgulho enquanto celebravam Dário como a joia da coroa da família Veiga. O que não sabia era que a vida que me forçaram a aceitar, cheia de sombras e vergonha, estava prestes a colidir com uma verdade que abalaria toda a família. Não fazia ideia de que o envelope que me esperava nesse dia provaria que as palavras do meu avô estavam certas e que o meu silêncio não duraria para sempre. O dia da formatura de Dário foi uma encenação desde o momento em que acordei. Os meus pais trataram-no como se fosse mais importante do que qualquer feriado ou marco que alguma vez celebráramos. A minha mãe, Mariela, corria pela casa, dando ordens ao pessoal sobre arranjos florais, entregas de catering e a lista de convidados. O meu pai, Vitor, ficava no vestíbulo, ajustando os botões de punho, já ensaiando o discurso que daria às centenas de convidados. Eu não tinha papel nenhum nesse dia, além de me sentar em silêncio. O meu fato era um antigo de Dário, ajustado só ligeiramente para me servir, e o meu lugar na cerimônia fora atribuído nas filas de trás. Vi de longe enquanto Dário atravessava o palco, a toga a fluir, o nome anunciado com aplausos estrondosos. Os meus pais levantaram-se para bater palmas enquanto o peito do meu pai inchava de orgulho. Eu aplaudi também, embora as minhas mãos parecessem pesadas, o estômago retorcido em nós. Depois da cerimônia, começou o verdadeiro espetáculo. A nossa família organizou uma grande recepção num salão de baile em Lisboa, iluminado com candelabros e com pisos de madeira polida, que refletiam o brilho das luzes douradas. Os manobristas alinhados à entrada onde carros de luxo chegavam um após o outro. Convidados do mundo dos negócios, políticos e amigos da família chegavam vestidos de smoking e vestidos. Vinham não só para celebrar a formatura de Dário, mas para testemunhar o anúncio oficial da sua herança. Tentei ficar invisível. Fiquei perto da parede de trás, meio escondido atrás de vasos altos de lírios brancos. A minha presença parecia um acréscimo, uma cortesia na melhor das hipóteses. As pessoas que passavam por mim mal acenavam. Algumas sussurravam: "Deve ser o outro filho", como se eu fosse uma nota de rodapé na história que realmente vinham ver. Depois veio o momento que eu temia. O meu pai subiu ao palco com um microfone na mão, a voz ecoando pela sala. "Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós esta noite para honrar o meu brilhante filho, Dário Veiga." A multidão explodiu em aplausos, e Dário, de pé à frente, sorriu com uma confiança que lhe fora alimentada toda a vida. Vitor continuou, o tom cada vez mais grandioso. "Como muitos de vós sabeis, a família Veiga construiu mais do que uma empresa. Construímos um legado. Esta noite,
Tenho orgulho em anunciar que Dário não só levará o nosso nome para a frente, como herdará a própria fundação do que criamos. A empresa avaliada em 75 milhões de euros, o novo Tesla Model X estacionado lá fora e a mansão de 13 milhões de euros em Lisboa pertencerão todos a ele. Ele é o futuro da nossa família e não podia estar mais orgulhoso. A sala explodiu de novo. Copos tilintaram, vivas encheram o ar e o som da celebração rodeava-me. Fiquei na minha cadeira lá atrás, o coração afundando-se com cada viva. A minha mãe encostou-se ao lado do meu pai, sorrindo com satisfação, a mão no braço dele como se dissesse: "Conseguimos! O nosso filho perfeito tem tudo." Por um breve momento, os meus olhos encontraram os de Dário. Ele ergueu o copo de champanhe na minha direção, mas não num gesto de inclusão. O sorriso dele era afiado, zombeteiro, como se brindasse ao meu fracasso. A mensagem nos olhos dele era clara. Eu perdera. Ele ganhara. Queria desaparecer. Sumir daquela sala onde me sentia nada mais do que uma sombra. A humilhação pressionava-me mais do que nunca. Pensei nos anos que trabalhara despercebido, nas noites passadas sozinho, acreditando que talvez, só talvez, me vissem de forma diferente um dia. Mas com aquelas palavras do meu pai, esse sonho fora destruído à frente de todos. Enquanto a multidão aplaudia Dário, a minha mãe passou por mim a caminho do palco. Parou só o suficiente para sussurrar com uma voz afiada o bastante para cortar: "Pelo menos não estragues este dia ao teu irmão. Fica quieto." Depois foi-se, sorrindo de novo ao pegar na mão de Dário. Os discursos continuaram. Os brindes ficaram mais altos e eu permaneci preso à cadeira. Apertei os punhos debaixo da mesa, tentando manter-me inteiro. Raiva misturava-se com tristeza no meu peito, uma tempestade que não podia mostrar a ninguém. Pensei no meu avô, Helder, o único que alguma vez me falara como se eu importasse. As palavras dele ecoaram de novo na minha cabeça. "Um dia, a verdade te libertará." Mas que verdade? Para mim só existia esta realidade. Os meus pais escolheram o favorito, e o meu irmão ganhará a coroa. Eu era o filho esquecido, a vergonha sentada nas sombras enquanto o resto da família se banhava em luz dourada. O conflito que definira toda a minha vida nunca fora mais claro. Não era só excluído, fora apagado. O meu pai anunciara-o ao mundo, e os aplausos que se seguiram pareciam pregos selando um caixão. Naquele momento, acreditava que ficaria sempre em silêncio, que aguentaria este dia como aguentara todos os insultos, sussurros e risos cruéis. O que não sabia era que esta mesma noite me traria algo que nunca esperara. Foi quando os aplausos começaram finalmente a acalmar, quando a música recomeçou, que notei um homem de fato escuro aproximando-se de mim pela multidão. Não aplaudia, não sorria, carregava algo na mão e os olhos fixos só em mim. O homem movia-se com propósito, serpenteando pela multidão como se nada do riso, da música ou da celebração importasse para ele. O olhar fixo em mim, firme e inabalável, e senti o ar mudar antes mesmo de ele chegar à minha mesa. Era alto, de traços afiados e expressão que nada revelava. Quando parou ao meu lado, inclinou-se ligeiramente, deslizou um envelope branco grosso para cima da mesa e sussurrou-me ao ouvido com uma voz baixa e deliberada: "Está na hora de lhes dizeres quem realmente és." Antes que eu pudesse responder, endireitou o casaco, deu o menor aceno e afastou-se, desaparecendo na multidão tão depressa como aparecera. Fiquei congelado, olhando para o envelope pousado na madeira polida. Os meus dedos tremiam ao pairarem sobre ele. Durante anos, fora desvalorizado, gozado e silenciado, mas nunca alguém sugerira que havia mais em mim do que o que a minha família declarara. Apertei o envelope contra o colo, escondendo-o da vista. O coração batia tão forte que pensei que ia arrebentar pelo peito. Considerei sair dali mesmo, escapar antes que alguém notasse, mas as palavras do homem repetiam-se na minha cabeça: "Quem realmente és?" O que poderia isso significar? Os discursos no palco continuavam. Dário estava agora ao lado do meu pai, sorrindo amplamente enquanto os convidados os felicitavam. As vozes deles misturavam-se enquanto a minha atenção se estreitava no envelope selado. Deslizei um dedo por baixo da aba e hesitei. Parte de mim temia que fosse uma brincadeira cruel, outra forma do destino me humilhar. Mas outra parte, a que ainda carregava as palavras do meu avô, impulsionava-me. Rasguei o selo e abri-o. Dentro havia vários documentos encadernados com uma carta manuscrita dobrada.
Os documentos tinham selos oficiais e assinaturas. Os meus olhos percorreram a primeira página e a respiração parou quando vi o meu nome escrito claramente, não como acréscimo, não em zombaria, mas em reconhecimento legal. As ações da empresa Veiga, o fundo que controlava a mansão em Lisboa e contas que nunca ouvira falar estavam todas listadas em meu nome. Arão Veiga. A página final continha uma transferência de autoridade assinada anos antes pelo meu avô Helder. As minhas mãos tremiam mais. Desdobrei a carta e vi a caligrafia familiar e firme do meu avô. Arão, se estás a ler isto, significa que chegou a hora. Vi-vos a ambos crescer e soube cedo que o futuro desta família não podia repousar na arrogância ou no orgulho. Escolhi-te porque entendes a humildade, porque sabes o que é suportar sem reconhecimento, e porque vês as pessoas pelo que são, e não pelo que te podem dar. Não duvides mais de ti mesmo. Tudo o que construí pertence-te. Olhei para as palavras até a visão se turvar. O meu avô escolhera-me a mim, não a Dário, não ao meu pai, não à versão de perfeição que a minha família idolatrava. Durante anos, acreditara que a crueldade deles definia o meu valor. Mas aqui estava a prova de que o homem que começara tudo me vira de forma diferente. O peito apertou-se com uma mistura de incredulidade e desafio. Queria saltar e gritar a verdade, mas o medo prendia-me no lugar. O meu pai estava à frente da sala, a voz cheia de autoridade, a reputação brilhando mais do que os candelabros acima. Se o interrompesse, se ousasse desafiar o anúncio dele, o backlash podia ser esmagador. O nome da família Veiga era poder, e Vitor Veiga passara a vida a protegê-lo com intimidação e controlo. Mas depois, pensei em todos os momentos que me levaram até aqui. O sorriso do meu pai ao chamar-me inútil, os sussurros da minha mãe de que eu era nada comparado a Dário, as piadas cruéis do meu irmão disfarçadas de esperteza, os anos de silêncio que suportara na esperança do menor sinal de aprovação. Por tempo demais, deixara que decidissem quem eu era. O envelope nas minhas mãos era mais do que papel, era liberdade. Fechei a pasta e meti-a dentro do casaco, apertando-a contra o peito. A decisão cristalizou em mim. Não ficaria em silêncio, não desta vez. Não deixaria a voz do meu pai abafar a minha por mais tempo. A música suavizou enquanto outro brinde começava. Copos erguidos em honra de Dário, vivas ecoando pela sala. Levantei-me devagar da cadeira, as pernas instáveis, mas a determinação sólida. Pela primeira vez na vida, sentia-me mais alto do que o peso do julgamento deles. Enquanto me dirigia ao palco, algumas cabeças viraram-se, curiosas. O meu pai notou-me a aproximar e franziu a testa, claramente descontente com a interrupção. Dário sorriu com desdém, assumindo que eu ia felicitá-lo publicamente, desempenhar o meu papel habitual de sombra silenciosa. A minha mãe abanou a cabeça subtilmente, os olhos afiados em aviso, mas as palavras do meu avô soavam na minha mente. Um dia, a verdade te libertará. Este era esse dia. Subi os degraus. Para o palco, o pulso acelerado, as mãos cerradas aos lados. Vitor inclinou-se para o microfone, tentando afastar-me com um sorriso forçado. Arão, este não é o teu momento, murmurou por baixo da respiração. Mas mantive-me firme. A minha voz, embora tremendo no início, ganhou força com cada palavra. Na verdade, pai, este momento pertence-me. A sala caiu em silêncio. Os convidados congelaram a meio do brinde, copos suspensos no ar. O sorriso de Dário vacilou. Os olhos do meu pai estreitaram-se com fúria, e eu meti a mão no casaco, agarrando o envelope que carregava a verdade que a minha família nunca quisera ver. O silêncio na sala era mais pesado do que qualquer som. Centenas de olhos fixos em mim enquanto eu estava à beira do palco, segurando o envelope contra o peito. A mandíbula do meu pai apertou-se ao aproximar-se mais, a voz baixa, mas afiada. Arão, desce. Estás a envergonhar-te. Durante anos, obedecera a ordens assim sem questionar. Durante anos, encolhera-me nas sombras quando me diziam que não pertencia. Mas não desta vez. A minha mão tremia ao tirar os papéis de dentro do casaco e erguê-los alto o suficiente para todos verem. Não sou eu que me estou a envergonhar, és tu. Suspiros percorreram a multidão. Dário riu nervosamente, erguendo o copo de novo. O que estás a fazer?
Senta-te antes de fazeres figura de parvo. Abri o envelope e desdobrei os documentos. O selo da empresa Veiga brilhava sob as luzes do salão. Estes são acordos de transferência assinados por Hélder Veiga, disse, a voz estabilizando. Ele escolheu-me a mim, não a ti, Dário. Escolheu-me a mim, não a ti, pai. A empresa, a mansão, as contas, tudo foi colocado no meu nome há anos. A sala explodiu numa mistura de sussurros e silêncio atordoado. Alguns convidados inclinaram-se para a frente, esticando o pescoço para ver. Outros trocavam olhares, incertos se acreditavam em mim. Vítor lançou-se para mim, o rosto vermelho de raiva. Isto é ridículo. O velho deve ter estado confuso. Não sabia o que fazia quando assinou isso. Mas antes que pudesse arrancar os papéis da minha mão, uma voz firme cortou o caos. Eu sabia exatamente o que estava a fazer. A multidão virou-se enquanto o meu avô, Hélder Veiga, se levantava devagar de uma cadeira perto da frente. A bengala batia no chão polido a cada passo que dava para o palco. Embora o corpo envelhecido, a presença dele comandava mais autoridade do que qualquer um na sala. Quando me alcançou, pousou uma mão firme no meu ombro. Entreguei estes papéis a um homem em quem confiava para os entregar quando chegasse a hora certa. Essa hora é agora. Escolhi Arão, porque vi os meus 2 netos crescerem. Dário, tens brilhantismo, mas brilhantismo sem humildade torna-se arrogância. Vítor, construíste riqueza, mas perdeste a compaixão. Arão suportou negligência e crueldade, mas não endureceu o coração. Ele liderará porque sabe o valor de cada pessoa, não só dos poderosos. A sala explodiu de novo, desta vez com suspiros mais altos e murmúrios. O rosto de Dário empalideceu enquanto o sorriso se esvaía. Avô, não podes estar a falar a sério, gaguejou. Fiz tudo para te orgulhar. Conquistei mais do que Arão alguma vez poderia. Hélder olhou para ele com tristeza, não raiva. Conquistaste para ti mesmo, Dário, não para os outros. Isso não é liderança, é vaidade. Vítor virou-se para o pai, a voz subindo com desespero. Darias tudo ao rapaz que falhou, ao que nunca esteve à altura do nome Veiga? A resposta de Hélder cortou-o como aço. Estou a dar tudo ao homem que redefine o que o nome Veiga significa. A multidão caiu em silêncio completo. Os candelabros pareciam piscar com o peso das palavras. Pela primeira vez na vida, senti o poder de ser visto, verdadeiramente visto, não como uma desilusão, mas como o herdeiro legítimo de algo maior do que riqueza. Virei-me para a minha audiência, as mãos já não tremendo. Toda a minha vida me disseram que eu era nada, que era inútil, que nunca estaria à altura. Esta noite, ouviram o meu pai declará-lo de novo. Mas também veem a verdade nas minhas mãos. O meu avô acreditou em mim quando mais ninguém o fez. Não desperdiçarei o que me confiou. Honrarei o legado desta família de uma forma que constrói pessoas, não só lucros. Os convidados começaram a aplaudir hesitantemente no início, depois mais forte. O som espalhou-se pela sala até abafar o silêncio que me sufocara durante anos. O rosto do meu pai ardia vermelho de fúria, mas não tinha mais palavras. Os lábios da minha mãe tremiam, o sorriso perfeito desaparecido. Dário ficou congelado, o copo ainda erguido como se o tempo o tivesse abandonado. O estranho que entregara o envelope apareceu de novo no fundo da sala, observando em silêncio, depois deu-me um único aceno antes de se afastar. Quem quer que fosse, fora a ponte entre a promessa do meu avô e este momento de verdade. Senti uma onda de clareza. Isto não era só sobre herança ou riqueza. Era sobre quebrar as correntes que a minha família me envolvera desde a infância. A humilhação, a crueldade, os anos de silêncio, tudo levara a esta noite onde podia finalmente ficar de pé e falar sem vergonha. Encarei o meu avô e inclinei ligeiramente a cabeça. Obrigado por acreditar em mim. Ele apertou o meu ombro. Agora, mostra-lhes porque eu tinha razão. Quando olhei de volta para a multidão, já não via estranhos a olhar para o fracasso da família. Via testemunhas da minha transformação. Via o fim da história que sempre contaram sobre mim e o início da que eu escreveria. Os aplausos esmoreceram em murmúrios enquanto o peso do que acabara de acontecer assentava sobre o salão de baile. As mãos do meu pai cerradas aos lados, a voz baixa e amarga. Isto não é o fim. Não fazes ideia no que te estás a meter, Arão.
Virou-se bruscamente e saiu furioso, os sapatos polidos batendo no chão como tiros. A minha mãe seguiu-o, os olhos evitando os meus, o rosto pálido sob as camadas de maquilhagem. Passara a vida inteira a construir a imagem de uma família perfeita, e numa noite tudo se estilhaçara à frente de todos os que procurava impressionar. Dário ficou preso onde estava, os ombros rígidos, os punhos tremendo à volta do pé do copo. Olhou para mim com uma mistura de incredulidade e raiva, como se eu tivesse roubado algo que já reclamara como direito de nascimento. Não mereces isto, sibilou. Não és nada comparado comigo. Encarei os olhos dele sem pestanejar. Pela primeira vez, não me encolhi perante as palavras. Talvez não seja o que pensas que devo ser, mas sou o que o avô acredita que posso ser. Isso é mais do que suficiente. O olhar no rosto dele dizia a verdade que não admitia, tinha medo. Medo porque a base da superioridade dele acabara de ruir. O meu avô ficou mais alto do que o vira em anos. Encostava-se à bengala, mas a voz carregava a força. Esta família mudará a partir desta noite. A empresa está em boas mãos, e pela primeira vez, essas mãos pertencem a alguém que sabe o custo de ser ignorado. Arão, o fardo é teu agora, mas também é o teu dom. Essas palavras afundaram-se em mim com um peso tanto aterrorizador como libertador. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. Gerir uma empresa no valor de milhões era mais responsabilidade do que alguma vez imaginara. Mas pela primeira vez, acreditava que podia enfrentar o desafio, não porque quisesse provar ao meu pai que estava errado ou humilhar o meu irmão, mas porque queria honrar a fé que o meu avô depositara em mim. Os convidados começaram devagar a aplaudir de novo, desta vez não por Dário ou Vítor, mas por mim. O som encheu a sala como uma maré lavando anos de silêncio. O meu peito ergueu-se enquanto me endireitava, já não me escondendo nas sombras da minha família. Mais tarde, nessa noite, quando a multidão diminuíra e os candelabros se apagaram, saí para o ar fresco de Lisboa. As luzes da cidade estendiam-se pelo horizonte, brilhando contra o escuro. Durante anos olhara para aquelas luzes como símbolos de um mundo que pertencia a todos menos a mim. Agora pareciam diferentes. Pareciam uma promessa de algo que finalmente conquistara. Pensei no rapaz que fora, sentado no extremo da mesa, gozado e desvalorizado. Pensei nas noites incontáveis em que acreditara nas palavras deles, acreditando que era mesmo nada. E pensei no homem que me tornava, ali de pé com a verdade nas mãos, livre por fim da jaula que me construíram. A lição era clara. Ser subestimado não define o teu valor. Às vezes, os julgamentos mais cruéis preparam-te para liderar com uma força que ninguém espera. Os rótulos que os outros te colam não determinam o teu futuro. O que importa é a verdade que carregas dentro de ti e a coragem de te ergueres quando chega o momento. O meu avô juntou-se a mim lá fora, pousando a mão no meu ombro. Vês agora, não vês? Perguntou suavemente. Sim, respondi. Vejo claramente. Ele sorriu, os olhos refletindo as luzes da cidade. Então carrega-o bem. O futuro é teu. Respirei fundo, deixando o ar noturno encher os pulmões. O medo, a vergonha, os anos de invisibilidade já não me prendiam. Não era o burro. Era o herdeiro escolhido não por perfeição, mas por resiliência, por coração, pela força forjada no silêncio. E para aqueles que assistem, que escutam a minha história, tenho algo a dizer. Se alguma vez te chamaram menos, se alguma vez foste gozado ou posto de lado, lembra-te deste momento. O teu valor não é definido pelas vozes que tentam enterrar-te. O teu tempo virá, e quando vier, a verdade falará mais alto do que qualquer insulto alguma vez pôde. Obrigado por escutares a minha história. Se te tocou, partilha este vídeo com alguém que precisa de o ouvir. Comenta embaixo e diz-me que parte mais te tocou. E se quiseres ouvir mais histórias como esta, subscreve o canal.